Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um excelente dia para você neste 6 de setembro de 2023, 8 horas e 5 minutos da manhã. Continuamos rezando pela igreja, pedindo a graça e a bênção do céu para a nossa igreja, una santa, católica e apostólica. É a igreja de Cristo. Vou tentar ser breve. Só não é para fazer crítica a ninguém, é só para a gente entender o que é que o Papa quis dizer. Primeiro, quando ele voltou da Mongólia, sempre quando ele volta de uma viagem, vem aquelas entrevistas dentro do avião, acho que são escolhidos alguns jornalistas, acredito, não sei como é que é feita essa escolha, também não sei as perguntas que saem, se são previamente preparadas, não sei. Eu só sei que perguntaram. E quando o que me chamou a atenção é que a pergunta vem de Antônio Pelayo, da revista Vida Nova, que de vez em quando traz uma matéria com o Papa, algumas matérias polêmicas, né? E ele pergunta: Santo Padre, o senhor falou agora do sínodo e todos estamos de acordo com o senhor sobre o fato de que este sínodo suscita muita curiosidade, muito interesse. Não sei de quem o interesse. Infelizmente, suscita também muitas críticas que são feitas em ambientes católicos. Quero referir-me a um livro com o prólogo do cardeal Burke, que diz que o sínodo é o vaso de Pandora, de onde sairão todas as calamidades para a igreja. O que pensa dessa posição? Acredita que será superada pela realidade ou coincidirá o sínodo? Condicionará, perdão, o sínodo? Então, o repórter faz essa pergunta, né? Me parece já previamente preparada. Porque sai o número, sai o nome, é curioso que me chama a atenção que sai o nome do cardeal Burke, que é um desafeto do Papa Francisco, né? Eles não se batem muito bem, não. Porque um pensa de uma forma, outro pensa de outra. O cardeal Burke é aquele que fez, juntamente com mais, foram 4 cardeais que fizeram a pergunta ao Papa, que até hoje não teve resposta, depois de longos anos, né? Sobre a encíclica Amoris Laetitia, onde lá no capítulo 8º, naquela nota de rodapé, traz uma brecha para que as pessoas possam, em pecado grave, receber a Eucaristia. Não diz com essas palavras, mas é isso que significa. E os cardeais, que são defensores plenos da doutrina católica, perguntaram: Santo Padre, mudou alguma coisa? Como é que é? Explique para nós porque está gerando confusão. O Papa não respondeu. Depois veio aquela questão dos bispos da região da Argentina, que fizeram uma interpretação de Amoris Laetitia, e o Papa afirmou que a correta interpretação era desses bispos. Aí, quando você vai ver a interpretação dos bispos, não bate com a doutrina católica. Aí estoporou de vez, né? Muito bem. Estou aqui como católico, tá? Não estou aqui julgando o Papa, nem julgando ninguém. Estou só discordando. Muito bem. E de onde é que vem essa notícia que eu estou aqui? Eu estou aqui no site do Vaticano. No próprio site do Vaticano é que tem essa entrevista, né? Então, como resposta, ele diz assim: não sei se já disse isso outra vez. Alguns meses atrás, eu liguei para um Carmelo. O Papa disse que pegou o telefone e ligou para um Carmelo. E disse: como estão as monjas, Madre Superiora? Era um Carmelo não italiano. Ele disse que ligou para um Carmelo, ninguém sabe onde, né? Ele que disse que ligou lá. Mas não era na Itália. E a superiora me respondeu. Conversaram, respondeu. E no final, a superiora me disse: Santidade, temos medo do sínodo. E ele perguntou: mas o que é que acontece? Eu disse, brincando para elas: o que é que está acontecendo? Quer dizer, a freira, segundo o Papa, a superiora disse que estava com medo do sínodo, e o Papa disse: mas o que é que está acontecendo? Aí o Papa perguntou: quer enviar uma irmã aí da comunidade para o sínodo? E ela respondeu: não, temos medo que mude a doutrina.
A freira respondeu para o Papa. E o Papa vai concluir. E é isso que ela diz. Existe essa ideia. O Papa diz que existe essa ideia de mudança de doutrina através do sínodo, né? Mas se você vai adiante, na raiz dessas ideias, encontrará ideologias. Aqui, para entender o que o Papa quer dizer, você tem que ter... Pior que eu não estudei, eu entendo o que ele quis dizer, né? Aparentemente não tem nada quase nada de ruim na resposta dele, mas tem alguma coisa. É quando, primeiro que ele está dando uma resposta, dando as alfinetadas em Burke. A pergunta é sobre Burke, né? E ele dá uma alfinetada. Ele pega esse exemplo de uma ligação que foi feita, né? E vai dizer que, mas se você vê adiante, na raiz dessas ideias encontrará ideologias. Sempre quando na igreja se quer romper o caminho da comunhão, aí ele está dando afinetada em Burke, quer romper, segundo ele, o caminho da comunhão, e eu não concordo. Burke quer salvar a igreja, a doutrina, né? Aquilo que rompe é a ideologia. Agora que eu vou parar para o meu comentário. Que ideologia é essa? Ele diz que o que rompe é a ideologia. Essa ideologia que ele fala é a doutrina. Lá no passado, eu já fiz crítica ao Papa aqui, porque ele falou, né, fazendo crítica a essas pessoas que pregam a doutrina, que são rígidos na doutrina. Ele disse que a pessoa tem que ser flexível. E eu discordo dele. Tem que ser flexível, não, meu filho. Tem que pegar pesado, entendeu? Chegar e dizer o que é certo e o que é errado. Só para não esquecer, uma coisa não tem nada a ver com outra, mas vou fazer um corte aqui só para lembrar uma coisa. Aqui no Brasil, nós temos um padre jovem que hoje é referência nessa doutrina verdadeira da igreja, que ensina a doutrina 100% perfeita, né? É o padre Overlan, lá de Cuiabá, viu? Pode acompanhar o padre Overlan, padre Cuiabá. Dois cabas potentes, padre Overlan e o padre José Augusto da Canção Nova, né? Aqui eu trago também alguma fala do padre Paulo Ricardo, para mostrar, né, assim, alguma coisa. Daqui a pouco eu chego lá. Mas esse padre Verlan tem se destacado como aquele que defende verdadeiramente a doutrina católica. Caba novo, lá de Alagoas, mas está lá em Cuiabá. Acompanha ele aí nas redes sociais, viu? É um conselho de irmão que eu dou se você quer aprender a doutrina. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Então, na raiz dessas ideias, encontrará ideologias. O Papa pediu lá no passado que ninguém seja rígido na doutrina, não sei o quê. Ao lado dele tem aqueles que ele convidou para trabalhar com ele, que de doutrina católica não tem nada. Sabe o que é nada? Zero à esquerda de doutrina católica. E se alguém precisar dos nomes, eu tenho anotado aqui para dar o nome das feras tudinho, que está trabalhando no Vaticano, que não tem nada a ver. Olha, tem padre e cardeal trabalhando dentro do Vaticano que é pior do que aquele pastor protestante das esquinas ali. Bote fé que eu estou te dizendo. Porque, pelo menos, aquele pastor de igreja protestante ali da esquina, ele ainda defende Jesus, defende a coisa, alguns, né, defendem alguma coisa certa, condena o pecado, e tem cabra dentro do Vaticano que não faz isso. Tá lá. E se precisar do nome, eu tenho anotado e tenho as falas, tudinho, para depois dizer que Pedro já está inventando. Que o povo, quando a gente fala aqui para ensinar o católico a aderir à verdadeira doutrina, ao catecismo, né, à Bíblia Sagrada, que tem gente lá dentro do Vaticano dizendo que não é para levar a sério a palavra de Deus, não, viu? Pedro, você tá doido? Eu não tô doido, não. Ou tu acha que eu vou botar a cara na tela aqui? Tu acha que eu vou mentir aqui? Se eu mentir aqui, meu bispo me chama e dá um corte rápido. E com razão. Porque se o meu bispo me chamar e perguntar, eu digo, não. O que eu falei é verdade, tá aqui. Não tô mentindo. Então a gente precisa alertar os católicos que existem pessoas dentro da igreja que não está dentro da doutrina católica, tá? Então, o Papa está chamando essa defesa da verdadeira doutrina de ideologia.
É isso que ele está dizendo, porque a resposta que ele está dando é relacionada a Burke. Você vai olhar o que é que Burke está defendendo, então Burke está defendendo a verdadeira doutrina. Então, eles falam de romper esse caminho de comunhão. Lá na Mongólia, ele volta a dizer que o trabalho que se faz lá, né, ele estava lá na inauguração da Casa da Misericórdia, que faz um trabalho bonito, né? E no discurso, lá na Mongólia, em algum lugar, ele volta a falar sobre a questão de que a igreja não está ali para converter as pessoas para a religião. Discordo de novo. Que o papel de qualquer padre, qualquer bispo e qualquer papa é converter as pessoas para a igreja. O Papa disse lá, de novo, que a missão da igreja não é essa, de fazer proselitismo. E proselitismo é converter alguém para determinada religião. Então não é para a gente converter as pessoas para a igreja católica? Então, vai a minha discordância respeitosa, mais uma vez, sem problema nenhum. Aí o Papa vai e diz assim, a igreja quer romper o caminho da comunhão. Aquilo que rompe é a ideologia. Então, não tem rompimento. Quem está rompendo eu acho, na minha opinião, que o Vaticano hoje, o trabalho que está sendo feito é que está rompendo essa unidade na igreja. Então, você pode discordar de mim. O Papa já disse que as críticas são bem-vindas. Tem gente que se assanha porque eu chego aqui e faço crítica ao Papa. Eu faço mesmo e continuarei fazendo, ninguém me impede de fazer, não. Agora, o que eu quero chegar, ainda não cheguei não, vou chegar agora aqui na próxima frase. Aí ele diz assim, e acusam a igreja disso e daquilo, mas jamais a acusam daquilo que é verdadeiramente a igreja. A igreja é pecadora. Eu discordo. Aí vem a discordância pesada agora. Ele diz que a igreja é pecadora. Ele diz, nunca dizem pecadora. Ele diz, fala, mas ninguém nunca disse que a igreja é pecadora. Quem falou que a igreja é pecadora? Espera aí que eu vou mostrar na Bíblia aqui uma coisa. Defende uma doutrina, entre aspas, que é uma doutrina como água destilada, que não tem sabor de nada. E não é a verdadeira doutrina católica que está no credo. A gente não está procurando sabor em nada, não. A gente está procurando salvação. Então, o Papa disse que defende uma doutrina, ele coloca entre aspas a palavra doutrina, né? Que é uma doutrina como água destilada, que não tem sabor. Então, ele está dizendo que essa defesa da verdade que se faz, que eu faço, que o Burke faz, que os padres que ensinam a verdade fazem, conforme está aqui no catecismo, ele está chamando isso de doutrina como água destilada que não tem sabor. É isso que ele quer dizer. Aí eu discordo, né? Que a gente está aqui sentado todo dia de manhã para falar a verdade e levar as pessoas para ser melhor católico, né? Mas vamos lá. Vamos lá para a Sagrada Escritura, né? Essa expressão eu também já usei, igreja é santa e pecadora. Eu já usei, né? Mas não deve ser usada, porque isso gera confusão na cabeça das pessoas, né? É melhor evitar. O Papa João Paulo II, uma única vez, que eu saiba, ele usou essa expressão. Talvez escapuliu, né? Que a gente costuma... Igreja santa, aí a tentação é tanta... Botar essa palavra pecadora para esculhambar o negócio. Mas aí, essa coisa de igreja santa e pecadora não foi o Papa Francisco. Deixa eu separar aqui, tá? Não é o Papa Francisco que criou essa frase. Essa frase existe antes de eu nascer. Não sei quem foi o doido que criou esse negócio lá atrás. Mas que deve ser evitado pelo fato de que São Paulo vai dizer assim, a igreja é um corpo em que somos os membros e Cristo é a cabeça, né? Se você for lá, Colossenses capítulo 1, versículo 18, Coríntios capítulo 12, versículo 27. Bom, se a igreja é um corpo e Cristo é a cabeça, como diz a palavra de Deus, então, Cristo está manchado? Existe mácula, ou seja, existe pecado
Obviamente que não existe pecado em Cristo e nesta igreja que Cristo deixou santa. A gente deve separar. Porque se Cristo é a cabeça dessa igreja, ele que comanda o corpo da igreja, a hierarquia da igreja. Se a hierarquia não se deixa conduzir, né, pela cabeça pensante divina, que é Cristo, aí tudo estopora. Aí complica as coisas. Então, a igreja, há pecadores dentro da igreja. Eu sou um deles, você também é. Mas a igreja em si, ela é santa, porque ela é sustentada pelo próprio Cristo que se dá na Eucaristia como vitória para aqueles que o buscam, com fé, com respeito, com sinceridade. A igreja, o Papa Francisco chegou a dizer para essa frase, que a igreja é como um hospital, onde todos devem ser acolhidos. Aí eu concordo, mas no hospital se toma remédio. Então, a gente traduzindo para a igreja, o remédio que a igreja deve dar para nós é a verdadeira doutrina. São os sacramentos instituídos por Jesus. Os padres devem se colocar à disposição para atenderem confissão, para que as almas doentes sejam curadas. Assim como se leva um doente no hospital e o médico põe numa maca, examina, descobre o problema, dá o remédio, põe um soro na veia, põe o remédio dentro e ele volta para casa curado, assim, quando o católico vai à igreja, precisa tomar o remédio. O remédio para a nossa alma é a doutrina verdadeira, a oração, a confissão e, sobretudo, a Eucaristia. A igreja tem a única, não tem duas, única igreja que tem esse privilégio é a igreja católica, que tem Cristo presente diuturnamente na Eucaristia. Então, se Cristo é a cabeça, Cristo vai dar os comandos, né? Por exemplo, aqui está minha cabeça. É por aqui que eu penso, né? Eu não penso pela ponta do dedo. Então, a minha mente me dá um comando. Levanta, olha para cá. Tudo isso, a minha mente, você vai dar um passo, né? Você está recebendo o comando que vem aqui da cabeça. Então, se Cristo é a cabeça da igreja, então, Cristo dá os comandos para a igreja. E esse comando está na doutrina, nos ensinamentos de Jesus. É nos ensinamentos de Jesus que a igreja recebe os comandos de Cristo. Cristo vai dizer, faz isso ou não faz isso. Né? Levanta, a cabeça, né? Levanta, senta, não vá, prudência. Então, São Paulo diz com muita propriedade que Cristo é. A igreja é o corpo, nós somos os membros. Cristo é a cabeça dessa igreja. Então, Cristo dá o comando através da sua doutrina, ensina a verdade e a igreja deve obedecer, é claro. Então, Cristo dá comandos relacionados à fé, à moral. E todos os católicos, membros deste corpo de Cristo, são chamados a crer e seguir. No credo, a gente diz que crê na igreja santa e católica, sobretudo naquele credo maior, né? Niceno-constantinopolitano, nome complicado esse nome, né? Aquele credo maiorzão. Diz que creio na Santa Igreja Católica, una, santa, católica e apostólica. Então, a gente não diz que crê na igreja una, santa, católica, apostólica e pecadora. Não, a igreja é santa. Agora, dentro dela, há pecadores. A eu, a você, ao padre, o bispo, o papa, os religiosos, religiosas. Todos nós somos pecadores. Mas Cristo vai dar comandos para que a gente viva na graça dele. Que a gente possa ouvir a voz de Cristo, por isso ele mandou o Espírito Santo para nos iluminar. Para a gente não cair na armadilha que Adão e Eva caíram, de parar para ouvir a serpente, foram enganados, seduzidos e desgraçou com todos nós. Entende? Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência. Né? O pecado de Adão e Eva foi o pecado da desobediência. Então, quando o Papa diz que
se fala muito, mas não se fala o que é verdade, ou seja, que a igreja é pecadora. Talvez ele tenha escapulido e não tenha tido a intenção, não sei. E o que vem do Papa, a gente nunca sabe, né? A gente não sabe. Ele tem a linguagem meio bifurcada, né? O negócio é complicado. Desde a Argentina, você vai estudar a vida dele lá na Argentina, as atrapalhadas já vêm de lá da Argentina. Então, deveria ter deixado na Argentina, mas não deixou, né? E aí, de vez em quando, saem essas pérolas que não são preciosas, né? Então é preciso ter cuidado e ter prudência. A igreja, ela é santa. Nós somos os pecadores que queremos a santidade, porque Jesus vai dizer, sede santo. Está lá no Evangelho. Então, o papel da igreja é exatamente isso. São Paulo também falou aos Efésios, Cristo apresenta a si mesmo esta igreja gloriosa, sem mácula, nem rugas ou coisa semelhante, mas santa e imaculada. Efésios capítulo 5, versículo 27. A igreja é santa e imaculada. A igreja, os membros dessa igreja, eu, você, as autoridades, são pecadores. Mas é bom separar. Mas nunca use essa expressão, igreja santa e pecadora, porque isso vai dar confusão na cabeça dos católicos. A igreja não é pecadora. A igreja é somente santa. Essa outra palavrinha aí já foi o capeta que inventou, que é para, né, causar confusão na cabeça do católico que vive na ignorância religiosa, né? São Irineu de Leão uma vez disse sobre a Igreja Católica: com efeito, é a própria Igreja que foi confiada o dom de Deus. É nela que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e medida de nossa ascensão para Deus. Para lá onde está a igreja, ali também está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer, aqui no parágrafo 827, nós acreditamos que a igreja é, aos olhos da fé, indefectivelmente santa. De fato, Cristo, Filho de Deus, que com o Pai e o Espírito Santo é proclamado o único santo, amou a igreja como sua esposa, por ela se entregou para o fim de santificá-la. Parágrafo 823. E ainda, a igreja é santa, mesmo tendo pecadores em seu seio, pois não possui uma vida senão a da graça, e vivendo de sua vida que seus membros se santificam. Parágrafo 827. Então você pode dar uma lida aí. Parágrafo 823 e 827 do Catecismo que eu separei aqui para dizer isso aqui, para mostrar que a igreja ela é santa. Há, como diz o Catecismo, membros dessa igreja que são pecadores e chamados à santidade. Então, o papel da igreja, a missão da igreja é converter as pessoas. Embora o Papa está dizendo que a missão da igreja não é fazer proselitismo, ou seja, não é converter as pessoas para ela, mas Jesus quer que se converta as pessoas. Vai converter para quem? Para as seitas que os homens criaram na esquina? Entende? Lá em Portugal, o Papa disse essa mesma frase, viu? Aí, vocês que assistem minha catequese, vocês, vírgula, né? Os que me criticam poderiam, né, também dar suas opiniões para saber se concorda com isso. Você que é católico, concorda? De que a gente não é para a gente converter ninguém para a igreja católica? O Papa pediu. Em Portugal, e agora ele falou de novo lá na Mongólia. Então, eu discordo 100% dele. 100%, sem problema nenhum. E tem católico tão ignorante, né? Talvez teve um padre ignorante que disse para mim, você tem que se confessar. Tá ficando doido, padre? Confessar para quê? Porque eu fiz uma crítica ao Papa? Diz que eu tinha que me confessar porque eu discordo do Papa. Meu filho, dá vontade de dizer assim, vai estudar, meu filho, pelo amor de Deus. Mas se eu fosse daquela época, do Papa Alexandre VI,
né? O Borgia, o papa mais sinistro que a Igreja Católica teve, um dos mais, né? Sinistro que a Igreja Católica teve. O cara fez uma bagunça do cão na Igreja Católica. A Igreja Católica é de Cristo, mas nem todo mundo que está dentro dela concorda com Cristo, né? Então, quando o cardeal Burke, o repórter, eu acredito que o cabo já foi preparado para fazer essa pergunta, né? Eu não sei como é que funciona esse negócio, porque dentro do avião vem o Papa e vem repórteres de vários revistas. O Vaticano é que escolhe, provavelmente, né? O Vaticano é que escolhe quem é que vai entrar para fazer a viagem. Os jornais, quem entra. Obviamente, essas perguntas primeiro passam, certeza de 100% passa pela mão de alguém. E por que não se tirou essa pergunta, né? Será que ela foi já mandada? Faça essa pergunta aqui. Pronto, pode ter sido também, né? Porque sai o nome do desafeto do Papa, Cardeal Burke, né? Cardeal Burke não é inimigo de ninguém, mas a gente sabe, por desses anos todos que o Papa foi colocado lá dentro do Vaticano, que existe uma rincha pesada do Papa com os 4 cardeais. Parece que 2 ou mais já morreram, mas Burke está vivo, né? Então, Burke chegou a dizer exatamente isso, né? Que o sínodo é o vaso de Pandora, de onde sairão todas as calamidades para a igreja. Mas por que o Burke está dizendo isso? Então, quando o Burke diz isso, claro que o Burke deixou o Papa enfurecido, o Papa Francisco com a raiva do cão, né? Ele fica com raiva mesmo. E aí ele vai dizer que essa coisa que rompe é porque traz ideologia. Mas quando você vai ver, peraí, o Papa está falando do Burke aqui. O que é que esse Burke está fazendo de doidice? O que é que ele está fazendo? Tu vai lá, não está fazendo nada. O Burke está fazendo o que eu faço aqui todo dia, defendendo a Igreja Católica, defendendo a verdadeira doutrina, né? Agora, o que é que rompe? Aí agora, por que não bota um Pedro Reis nesse avião? Bote. Eu também sou. Eu também sou jornalista, para quem não sabe. Beleza? Eu já fiz curso. Eu tenho a carteira. Tá lá. E se eu tô lá, eu disse, mas isso aí não é uma contradição que o senhor está dizendo, não? Essas coisas de ideologia. E o relator do sínodo? O senhor poderia dizer se o que ele diz aí não é uma falsa ideologia? E o seu querido James Martins, o americano, defensor das causas das letrinhas coloridas, o que ele diz é católico? Porque ele disse numa entrevista que não é para a gente levar a sério o que está na Sagrada Escritura dita por São Paulo. Foi ele que disse na entrevista. Está aí no site ACI Digital, com site católico, pode conferir. Não vou inventar calúnia, eu não estou doido. Então ele disse, o James Martins, que não é para levar a sério as palavras de São Paulo. Mas por que ele falou? Que besteira foi que São Paulo disse, minha Nossa Senhora? O que foi que São Paulo falou lá na Sagrada Escritura que o homem não gostou? Não, São Paulo só fez dizer que as pessoas que praticam esses atos, né, assim, coisa e tal, de pessoas do mesmo sexo, coisa e tal, é pecado, não vai herdar o reino do céu, porque é pecado, né? Aí James Martins disse, não leve a sério isso aí, não. Leva a sério, não. Isso aí vocês podem, pula essa parte, né? Então, se eu tivesse lá, dizia, o senhor, santidade, vem cá. O senhor está falando esse negócio de ideologia, não sei o que isso rompe. Essa ideia do seu amigo querido, idolatrado, pátria amado, salve salvo do seu coração, o que ele está dizendo aí é doutrina católica? Ele está dizendo que não é para levar a sério a palavra de Deus, não. E o relator do sínodo, aquele cardeal meio depravado, que o senhor colocou para ser relator do sínodo, que defende o pecado mortal. Eu já mostrei a cara dele aqui e a matéria que ele está dando entrevista. Isso não é romper? Porque para mim romper é isso. Romper é isso. E se isso é para romper, tem que romper mesmo, né? Então, eu estou rompendo com o James Martins na ideia dele. Estou rompendo com o relator do sínodo. O Pedro vai romper porque pensa diferente? Não. Não é porque a pessoa pense diferente. Você não pode se tornar, né, averso, né? Ter aversão a uma pessoa que pensa diferente, ser inimigo. Não é nada disso.
É você discordar. Não é pensar diferente, é ensinar uma doutrina diferente. Então, se eu estou lá dentro daquele avião, a pergunta vai comigo, não sei. Opa, acaba o fio, me responda aí. O senhor está falando um negócio de ideologia, que isso aí é ideologia. Quer dizer, parece coisa de comunista. Comunista, assim, aprenderam lá, né, com os grandes comunistas do passado, ensinaram o seguinte: acuse os outros daquilo que você é. Sabia que funciona dessa forma? Está parecendo isso. Então, dizer que aquilo que rompe é a ideologia. Sim, essa ideologia que o James Martins prega é contrária, condenada na Bíblia Sagrada. Mas está lá. Foi convidado para o sínodo. O relator do sínodo diz coisas que nenhum protestante, pastor, sei lá o quê, da pior qualidade, da boca de esquina, teria coragem de falar. Isso está certo? Está certo não, irmão. Está errado. Entende? Eu sei que eu poderia deixar tudo isso para lá. Para Pedro Regis, a vantagem. Mas sabe que a vantagem, a carreta de vantagem seria, ó, deixa a boiada passar e morrer afogado. Eu tô cá na minha para ter moral, para ficar sendo aplaudido por muita gente. Eu não quero aplauso de ninguém. Eu quero a minha salvação. Quando eu morrer, que não está longe de Pedro Regis bater as botas, né? 54 anos, não tem mais muito tempo pela frente, né? Ah, Pedro, um dia eu fui falar isso em Anguera, a mulher disse: Ave Maria, moço, o senhor disse que 54 anos não tem mais pela frente. E eu que tenho 78, digo que está mais perto do que mais longe. A senhora está mais perto do que eu, né? Embora eu possa ir primeiro. Mas não é para a gente ter medo da morte, não, minha senhora, dizer para ela. É para a gente se preparar, porque ela chega de repente. Jesus disse que vai chegar como uma coisa de surpresa, né? Então, reza pela igreja, viu, irmão? Reze muito e estamos nos aproximando. Que dia é? Não sei se é dia 16, né? Julho está chegando. Aquele bispo lá da Argentina, que o Papa escolheu para ser cardeal, né? Vai fazer parceria também, outro cardeal lá de Portugal, aquele bispo que disse: a jornada não é para converter ninguém para a Igreja Católica nem para Jesus. Você está lembrado, né? É que os católicos esquecem facilmente. Eu não esqueço, não. Daqui a 10 anos, se eu estiver vivo, eu estou dando exemplo desses cabos tudinho, né? De que eles passaram, eu não sei se estarão, eu também não sei se eu vou estar, mas enquanto eu tiver, eu vou dar exemplo. De que nossa missão de católico é converter as pessoas para a Igreja Católica. Pedro Regis, tenho um vídeo aqui, já mostrei aqui ao vivo, do Papa dizendo realmente. Se alguém pergunta para ele, é para a gente rezar por aqueles... Não. Ele bota os 2 dedinhos para cima. Não. Ele disse que não é para a gente rezar para converter ninguém para a Igreja Católica. Basta encontrar. Ou seja, você é católico, o outro é budista, o outro é espírita, o outro é umbandista, o outro é isso, o outro é aquilo. Pega todo o pacote e se encontrem. Se encontrem, se confraternizem, cada um fale do que acredita, mas não tente converter ninguém para a Igreja Católica. Isso é normal, é? Você que é católico, o senhor que é padre e bispo, se o senhor for honesto, tá? Estou falando de honestidade. Se for mala suja, igual tem um bocado que tem por aí, é outro caso. Estou falando de honestidade. Se o senhor é padre e bispo honesto, o senhor concorda com isso? Se o senhor concordar, meu filho, aí é bom o senhor rever seus conselhos de honestidade. E eu logo aconselho a tirar a batina, entregar e cair na gandaia do mundo. Porque se a missão da igreja não é converter ninguém para Jesus, aí agora deu a bexiga. Agora arruinou de vez. Entendeu, meus irmãos? Muitas pessoas me criticam, eu sofro por causa disso. Bate pesado em cima de mim. Podem bater, meu filho. Aqui é igual a massa de pão. Bate e cresce. Tá? Porque eu estou com Jesus e com Nossa Senhora. Eu estou para defender o ensinamento de sempre da Igreja Católica. Inclusive, tem padre e bispo no Brasil aconselhando. Eu já aconselho antes deles, antes de qualquer padre e bispo estar aparecendo na rede social aqui, eu estava, há muito tempo. Gente, compra a Bíblia, gente, compra o catecismo, compre ligeiro. É bom comprar.
Eu estou rezando para que o Tchuco não faça besteira. Mas pense naquela reza desconfiada. Misericórdia, Jesus sacramentado. Jesus pede para a gente rezar com fé. Eu rezo com fé e aquela desconfiança. Rapaz, não vai dar certo, não. Minha oração parece que não vai funcionar, não. Eu estou te sendo sincero. Eu estou rezando para o cara chegar lá, sentar na cadeira lá no Vaticano, que ele vai sentar na cadeira importante esse mês. Aquele argentino lá. Ele defende uns pecados bravos também, viu? Defende. E não estou caluniando, não. Tá aí nas redes sociais. É só procurar para ver. Ele deu até uma entrevista bonita, sabe? Começou aquela coisa maravilhosa. Quando tu chega lá embaixo, ele fecha com a chave enferrujada de Satanás, né? No final da entrevista, ele joga o veneno do demônio. Ele já disse que ele vai fazer do jeito dele. Foi ele que disse. Não vem dizer que foi Pedro Reis que falou, não, viu? Ele, o futuro cardeal, disse que ele vai fazer do jeito dele. Aí eu rezo para que ele não faça. Porque se ele fizer, ele... Aí Burke, completamente certo. Quando Burke diz, né, que esse sínodo é um vaso, né, de Pandora, onde sairão todas as calamidades para a igreja, por que o cardeal honesto, que Burke é um cabo honesto, é pecador, igual a mim e você, mas em termos de doutrina é honesto. Ele ensina o que é certo. Por que esse cardeal que está lá dentro do Vaticano está dizendo isso? Que é um vaso, né? Um vaso de Pandora. Não é de vaso de Pandora, esse nome Pandora, não sei que bicho é esse não, mas tá aqui. Eu até fiquei curioso agora. E como eu sou curioso, eu vou logo aqui ao vivo para saber o que bicho é esse negócio de vaso de Pandora. Apareceu um bocado de vaso aqui. Bom, continuo sem saber que bexiga é isso aqui. Está dizendo que essa caixa de Pandora é um objeto extraordinário que faz parte da mitologia grega. Trata-se de uma caixa onde os deuses colocaram todas as desgraças do mundo. Agora entendi. Então, a frase de Burke está correta. É uma caixa de Pandora, né? Onde dali vai sair, disse ele, as calamidades para a igreja. Por que ele está falando isso? Porque as ideias de bispos e cardeais que estavam no sínodo, da maioria deles, não são ideias católicas. Aí é por isso que o cardeal Burke está dizendo isso. Né? O repórter pergunta. Aí o Papa sai, dá lá a afinetada dele e ainda diz que a igreja é pecadora. E eu estou mostrando aqui que a igreja é santa, né? Estou mostrando aqui na Sagrada Escritura e no Catecismo está aqui para você ler, viu? Não esqueça de ler, não. Para depois não dizer que Pedro Reis está falando calúnia, não sei o quê. Que tem uns cabadores aí que fica falando besteira. É 823 e 827 do Catecismo. Leia, que está lá dizendo que a igreja é santa. Porém, a igreja é formada de pecadores, né? Mas a igreja é santa. Eu sou pecador, né? Então, a igreja, ela é o resplendor da santidade. É o espelho que reflete Cristo. A igreja tem que ser isso. E o papel da igreja é converter. Jesus diz, convertei-vos. Aí o Papa diz, não, deixe lá. Se encontre com ele, mas não tente converter. Aí, quem concorda, paciência, né, irmão? Não vou brigar com ninguém. Mas eu discordo, tá? E nem por isso deixaria de ser católico, tá? Então, Cristo é a cabeça dessa igreja. Ele dá o comando, dá a ordem. Está lá no Evangelho. Porque, para esse catecismo ser feito aqui, foi feito baseado no ensinamento de Cristo. A moral católica é baseada nas palavras de Deus. As questões da moral católica, várias questões da moral católica foram... A igreja se inspirou em ensinamentos, por exemplo, de São Paulo, que o James Martins disse, não leve a sério, não. Como é que um padre vai dizer que não é para levar a sério a palavra de Deus que está na Sagrada Escritura? Eu queria que fosse Pedro Reis. Eu queria não, né? Deus me perdoe. Eu não quero esse trem, não. Por exemplo, se fosse Pedro Regis, este pecador que está falando, que chegasse aqui um dia, o senhor que é padre está me assistindo? Que soube que tem padre e bispo pelo Brasil que me assiste. Então, se fosse Pedro Regis, mas me assiste uns porque gosta, outros porque quer pegar alguma coisa para fazer, né? Vocês falam e acabam se queimando, né? Porque eu falo a verdade, vocês falam contra Pedro Regis, quando o caba chega aqui, eu estou mostrando a verdade. Pronto.
Já pensou se for Pedro Regis? Chegasse aqui um dia na catequese e disse, olha, não leve a sério que está aqui não, isso que São Paulo disse aqui, nem pense, não pula essa parte. Já pensou se fosse eu? Vocês padres que não acreditam em mim, acabavam comigo. E por que o colega de vocês falou, vocês ficam calados? Ah, quer dizer que vale para uma, não vale para outro, né? Sabedoria pura. Nossa Senhora está vendo vocês, viu? Cuidado, meus irmãos. Logo, logo, você e eu estaremos prestando conta a Jesus. Nossa Senhora diz, tudo nessa vida passa. Mas a graça de Deus em vós será eterna. Se a gente morrer nela. Porque senão, a gente não se salva. Deixa eu ir embora, que já falei demais. E o dia hoje. Reze por mim, por favor, meus irmãos. A festa de Nossa Senhora está chegando. Tem coisa aqui só. E sabe quantas pessoas estão trabalhando para me ajudar na festa? Eu só. Estou aqui sozinho. Né? Não aparece nem parente, nem derente. Para ajudar, não. É eu que me vire sozinho. Né? Então, no dia que você chegar aqui de 29, o que você vê preparado lá, foi Pedro Regis que desceu para poder fazer. Mas que eu gosto de Nossa Senhora e tenho que ser grato, é o dia da ação de graça, eu não posso deixar, né? Mas deveria aparecer as almas penadas, entende? Mas num dia aparece gente, barraqueiro que são cão, entendeu? E bom ficar sabendo o seguinte, né? Porque eu tenho um acordo com o Ministério Público do Estado da Bahia, né? Porque um engraçadinho foi lá, fez uma denúncia, o Ministério Público acatou e fez lá um acordo, né? Não sei, as coisas estranhas, né? Tanta coisa para se fazer nesse mundo, mas tudo bem, vamos obedecer. Então, agora de manhã, por exemplo, eu vou para levar lá no Ministério Público o que eles exigiram. Está tudo pronto. Os ofícios para a polícia, para o corpo bombeiro, para isso, para aquilo. Então, tem gente que quer chegar e fazer o que quer no dia da festa. Meu filho, tu não pode não, porque senão eu vou pagar uma multa. Está lá estabelecido no acordo, 20 mil reais. A pessoa tem que desembolsar 20 mil conto para pagar multa porque alguém foi lá ou seja, dentro da área da associação, que agora pertence à associação, eu não deixo ninguém botar negócio de barraca, com fogão, com fogo, não sei o quê. Se botar lá na estrada não pertence a Pedro Regis, nem tem nada a ver com a gente. Entendeu? Mas na área eu não permito. Porque se tiver, entendeu? E alguém chegar lá, eu tomo, eu que vou tomar uma sapecada de 20 mil conto de multa. Tá pensando que é brincadeira? Meu filho. A festa de Nossa Senhora está sendo vigiada, né? Eu não estou aqui culpando o Ministério Público de nada, porque o papel do Ministério Público é esse mesmo, é fiscalizar, né? Agora, quem vem, eu vou ter que molhar a área todinha, na véspera, alugar um caminhão-pipa para molhar a área todinha, para não fazer poeira, para ninguém voltar para cá gripado. Mas volta, porque eu molho eu vou mandar molhar. Eu molho, filmo, depois mando para o Ministério Público a prova de que eu fiz o acordo está dizendo. Eu estou falando isso aqui para você rezar por mim, para a pessoa não pensar que é fácil. Não é fácil não, até para fazer as coisas para Nossa Senhora está ficando difícil, viu? Então, mas eu não estou reclamando nada da justiça, que o papel da justiça é esse mesmo. Pronto, sem problema. Eu vou fazer. Mas eu quero que as pessoas também ajudem, né? Aí, vamos colocar iluminação, gerador, porque essa coelba diabólica, entendeu? Essa coelba, a Companhia de Energia do Estado da Bahia, é uma porcaria. Ontem, por exemplo, de tarde caiu umas 10 vezes energia, né? E com isso já queimei várias bombas. E quem paga, ele não paga nada. Agora, daqui a pouco, inclusive, eu estou indo lá. Não sei onde é que eu botei, está aqui. Seis parcelas de 337. Que é esse aqui, Pedro Regis? Tu gosta? Não. Esse aqui é um resto de coisa do passado. Em abril, mandaram. Como estava no nome do antigo dono da casa, para não sujar o nome dele, eu paguei R$1.600. Agora chegou de novo, pois eu estou indo lá agora para resolver essa parada. Bater na mesa e o que tiver lá que fazer. Mas é uma quadrilha do cão, entende? Para querer roubar a gente. Abra os olhos, viu? Que esse Brasil tá entrega, amado. Reza por mim, meu filho. Tá pensando que é fácil? Não é fácil, não. Tem hora que dá vontade de desistir. Desistir assim, de fazer festas, mas quando a gente olha, precisa agradecer a Mãe de Deus.
veio do céu para falar. A gente vai fazer o quê? Tem que fazer para agradecer a ela, né? Mas tudo aquilo que foi acordado, eu vou cumprir desde o ano passado, né, que começou esse negócio. Estou fazendo direitinho conforme manda a lei, né? Embora eu sempre fiz, né? Nunca fiz festa sem polícia, assim. Além de polícia, segurança, né? Tudo, uma estrutura, é uma roça. Agora, quem vem para uma roça tem que saber que não é calçado, não é uma roça. Se venta, a poeira sobe, né? Então, se você não traga sua máscara, não é por causa de Covid, não, que não tem mais Covid. Mas se você não gosta de poeira, bota sua máscara. Porque numa roça, tu quer o quê? Né? Ai, Deus tenha misericórdia. Reza pela igreja, meu povo, viu? E vá convertendo o povo para a igreja católica. Não fique nessa onda de não converter ninguém para a igreja católica, que depois que você morrer, filho, vai ter que prestar conta diante de Deus. Estou procurando uma imagenzinha aqui, eu gosto de Sagrada Família. Se você quer ajudar na festa, é somente por esses meses, esses 2 meses que está aqui na tela, tá? Vai aparecer outro aí, mas não use esse não. Pode usar esse que está aqui na tela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Paz e bem, meus irmãos, reza pelo Papa, reza por ele, pela conversão dele e de toda a igreja, e pela minha também. Mas, lembre-se, a igreja católica é santa, perfeita. Agora, quem está dentro dela, aí é outros 500, né? Mas pare de usar essa expressão igreja santa e pecadora. É só deixar de usar. Essa igreja é santa. Eu sou pecador. Faço parte dessa igreja e preciso me converter para me tornar santo. Porque Jesus diz, sede santo, como é santo vosso Pai que está no céu. Então, ele é a cabeça desse corpo, que é a igreja. Que ele dê comandos para a igreja e que a igreja obedeça. Porque se não obedecer, aí complica, né, irmão? Complica. Paz e bem, até às 15 horas.